Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é qual é o perfil do bacharel em Direito desse profissional, tá? Vamos comigo? Olha, hoje eu vou falar sobre as características pessoais que o pessoal do direito, aquelas pessoas que querem trabalhar como advogados, juízes, magistrados, enfim, precisam dar uma pensada se tem essas características pessoais, esse perfil, para você poder conseguir ser mais bem-sucedido nessa escolha, nessa área. Porque uma profissão é muito facilitada, né? O objetivo dela acaba sendo conquistado mais facilmente se você possui os talentos, habilidades, uma facilidade, alguns comportamentos e características pessoais que facilitam o funcionar nessa área profissional, né? Desenvolver esse trabalho, executar essa função, esse ofício. É importantíssimo pensar nisso também. Não basta apenas gostar daquele assunto, é preciso verificar o seu lado pessoal, começar a ter um autoconhecimento, uma autopercepção, uma autoatenção, para ver se você se encaixa no melhor executar desse ofício, tá? Então já vou começar logo falando qual é o perfil. O que é preciso para se dar bem na área do direito, né? Vamos popularizar essa frase dessa forma, tá? Seria o seguinte: você precisaria ter gosto pela leitura, equilíbrio emocional, facilidade em se comunicar e expressão da língua portuguesa, tanto na forma escrita como na falada. Tá? Eu tô acompanhando aqui para não esquecer nenhum item que é importante. Habilidade para debater e transmitir ideias, boa memória, facilidade de concentração, iniciativa, meticulosidade, atenção a detalhes, discrição, persuasão, raciocínio lógico, boa argumentação, habilidade em negociação, capacidade de análise, imparcialidade, objetividade, capacidade de enxergar alternativas, saber agir sob pressão, flexibilidade, organização, capacidade de fazer autocrítica. Olha quanta coisa que você precisa possuir, né, de alguma forma aí dentro de você para você ser esse profissional. Olha, começando aqui, né, leitura. Para se fazer a faculdade de Direito, que ela leva em torno de 5 anos, e depois, né, tem especializações, MBAs, quem quer seguir a área acadêmica tem área do mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Mesmo que você não siga a área acadêmica, é uma carreira que precisa ler muito, muito. E gostar de ler. Não adianta você não estar habituado a ler e nem gostar de ler, você executar e chegar lá na faculdade e começar, porque você vai ficar exausto. Uma coisa a ser feita, é claro que a gente sabe disso, tá? Enquanto orientadora profissional que eu sou, a gente sabe que se o assunto interessa, é claro que você, mesmo que não goste muito de uma leitura no geral, se o assunto interessa, aí você vai ler, aí você vai se dedicar, você vai passar horas com uma bíblia do direito na sua frente, lendo, consumindo aquelas palavrinhas, isso é fato. Mas eu já te oriento de uma seguinte forma: se você ainda é estudante, faça o seguinte, habitue-se a ler se você pretende essa carreira, habitue-se, porque vai chegar momentos de provas e trabalhos, ou mesmo já executando, sendo advogado, juiz,
você vai precisar estar lendo, escrevendo, pensando, refletindo um assunto. Isso tudo se aprende exercitando a leitura. Então começa logo, já. Equilíbrio emocional, isso aqui é fundamental, porque você não pode se deixar envolver pelas causas dos clientes que aparecem, né, das situações que você presencia. Você tem que ter imparcialidade, ser objetivo, flexível, organizado nas atitudes, no comportamento, nas suas ferramentas materiais, mas também organizado internamente, organizado no seu raciocínio, ter uma lógica, ter uma sequência de raciocínio, aí eu diria, né? Que nem aqui fala, ter raciocínio lógico, isso tudo anda junto, você percebe? Capacidade de enxergar alternativas, enxergar soluções, outros caminhos, né? Sugerir, porque você está ali numa audiência, você pode ver às vezes que o seu cliente não vai se favorecer, mas você encontra um caminho para que ele possa se favorecer e às vezes até o outro lado também. Né? Eu diria até mais, a criatividade, né? Se você é uma pessoa criativa, que unindo-se a essa flexibilidade, um raciocínio lógico, uma organização, né? Você vai encontrar uma solução mais rápida para a situação que você está vivendo. Olha, é fundamental do profissional do direito ter habilidade para debater e transmitir ideias, ele tem que ser bom na comunicação, né? Ele precisa comunicar soluções, dar ideias, convencer, persuadir, ter facilidade em persuasão, para você ganhar o seu argumento. Você tem que saber elaborar o seu argumento, né? E falo de novo, criatividade. E isso tudo vem da onde? Essa criatividade, tudo isso que eu estou falando, já começa com a leitura. Quanto mais a pessoa está habituada a ler, melhor o raciocínio dela vai ser, melhor a agilidade mental, a iniciativa, encontrar soluções, capacidade de análise, de avaliação, a conseguir ser persuasivo, montar um argumento, né? Isso tudo vem da prática da leitura, tá? E assim, não, eu diria, você pode desenvolver essas características, né? Por exemplo, através da leitura. Mas vamos pensar assim, se você tem facilidade para a leitura e você já gosta, você já é um leitor que consome informação, romances, tudo que é escrito, né? Teorias, ciência, enfim, você vai ter muito mais facilidade e rapidez para chegar a uma solução vencedora, sensata, equilibrada, adequada. Então você vai ser melhor profissional, tá? Então eu diria assim, boa memória, né? Boa memória também tá aí, é uma coisa que pode ser desenvolvida com a leitura. Leitura prática, sabe aquela pessoa que lê, está sempre refletindo sobre o que lê e tem ideias, ela está atenta ali. Essa questão da boa memória está muito ligada com uma capacidade de concentração. Se você não consegue se concentrar, nem para ler, imagina numa conversa, né? Você atropela o outro, então você não vai ser persuasivo, você não vai desenvolver um bom argumento, você não vai passar segurança nenhuma, você não vai passar credibilidade, entendeu? Então é importantíssimo você também ter essa concentração, tá? Se você tem algum distúrbio nessa área, alguma dificuldade, você poderia fazer um tratamento, buscar alternativas para saber lidar com isso, né? Tratar às vezes da ansiedade, de um déficit de atenção, a hiperatividade, enfim. Não é impossível você ser dessa área com alguns funcionamentos desse tipo, mas você vai precisar aprender a usar as ferramentas internas que você tem para suprir às vezes, a dificuldade que você tem em memorizar ou se concentrar, por exemplo.
tá? Discrição, né? Nossa, você não pode sair, ouvir a história de um cliente e sair por aí contando para todo mundo, né? Você não pode, né? Na psicologia isso é considerado falta de ética, né? No direito eu acredito que também, porque eu não sou da área, mas pelo menos você busca um advogado ou um profissional dessa área e ele simplesmente meio que não respeita o que você está trazendo e comenta. De repente, você já pensou chegar no seu ouvido que algum conhecido seu soube através de um profissional que escapou ali um comentário? Não pode, tem que ter uma discrição absoluta, um zelo em relação a isso muito grande. Que mais aqui que é? Bom, tudo é importante, né? Olha aqui, ó, capacidade de fazer autocrítica. E por quê, né? Porque se você não consegue fazer uma autocrítica, você não sabe separar o que é seu e o que é do outro, você não consegue julgar, você não consegue encontrar uma solução ali. Você vai se misturar. Se misturando, você envolve o seu emocional, os seus sentimentos, vai achar que o outro sente a mesma coisa, ou que vai causar tal transtorno. Não vai, às vezes nem vai, para o outro não vai. Por isso que é importante você se conhecer, ter uma autocrítica, se avaliar, para não misturar a sua percepção, a sua avaliação com a avaliação do outro, tá? Do seu cliente, da pessoa que você está atendendo. É uma profissão que lida muito com o ser humano, né? É uma profissão que está muito associada, no paralelo com a psicologia, eu diria. Veja a definição, né, de um livro da orientação profissional, esse aqui, ó, tá? Que é dos orientadores profissionais. Fala-se assim, deixa eu ler aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Olha só, o direito é o elemento ordenador dos comportamentos humanos, pensando no interesse das pessoas, sob a inspiração da justiça e segundo o princípio do bem comum. Se projeta em diferentes atuações na sociedade, como na advocacia, na magistratura e no Ministério Público. Olha quanto é abrangente e como fala de comportamento humano, né? De respeito, de ética, de bom senso, de senso de bem comum, de preservação, enfim. Você tem que gostar disso, gostar de ser humano, gostar de lidar com questões humanas, os conflitos, os problemas, as facilitações, as observações, né? Problemas que ocorrem num grupo humano, no coletivo, né? como no Ministério Público, por exemplo. Então, do individual até o coletivo, quer dizer, você tem que gostar, se sentir bem, se interessar pela vivência humana. Senão, vai ficar chato, vai ficar pesado, vai ficar sofrido. Você tem que curtir isso tudo, tá? Bom, então veja só, deixa eu ver se esqueci alguma coisa. A iniciativa, nossa, a iniciativa e meticulosidade. Você tem que tá pronto, tá na prontidão para você receber um cliente, ele tá com um caso ali difícil para resolver na vida dele, você tem que ter já o primeiro passo em mente para como agir, o que você vai fazer para tentar encarrilhar aquele trem da vida daquela pessoa. Você tem que ter essa iniciativa, essa rapidez, meticulosidade para, sabe aquela coisa assim, para parar, para pensar, observar, avaliar, passo a passo, devagar. É saber usar a rapidez e a vagareza em momentos, em todos os momentos também. A hora de calma, deixa eu detalhar isso aqui, hora de correr, iniciativa, vamos lá. Então, tudo isso você tem que ser dinâmico, você percebe? O profissional do direito tem que ser dinâmico, tem que ter essa tranquilidade, tem que ter essa energia, esse gás,
essa inspiração, sabe? É uma inspiração que vem de dentro. Se não tiver, você pode ser profissional, mas vai ser muito mais custoso e mais trabalhoso. Todas essas características aqui, elas são possíveis de ser treinadas, de serem desenvolvidas, tá? Mas se você tiver elas à mão, ou a maioria delas, ou uma boa parte delas, já tá meio caminho andado, ganham, tá? Deixa eu ver. Acho que eu falei tudo. Saber agir sob pressão, porque dependendo da situação, você tá numa audiência lá que às vezes a coisa, né, que nem o povo fala por aí, o bicho pega, nossa, você tem que ter um controle emocional, um equilíbrio ali, já falo, né, já falei do equilíbrio emocional, você tem que ter um controle, uma tranquilidade para sair dessa situação, ou completar, ou resolver, ou solucionar, de uma forma digna para todos, para você inclusive. E é isso, acho que eu falei tudo. Flexibilidade, a organização, ser organizado, né, internamente, externamente, é isso, tá? Bastante, tá? Uma listinha aqui, ó, de que acho que são quase 20 e poucos tópicos, tá? Depois você repassa o vídeo e dá uma pensada em cada um, com carinho, cada um deles, dá uma pensadinha se você possui essas habilidades aí dentro de você, tá? Você não vai ter que desenvolver, tudo bem também. Mas é importante você escolher uma profissão, por isso que eu coloco isso aqui nos vídeos. Eu já falei de outras profissões também, de outros perfis, das necessidades, enfim. Por que eu falo isso aqui? Porque quando você vai escolher uma profissão, não dá para imaginar e nem se iludir que aquela profissão não se encaixa com o seu jeito de ser, com o seu perfil, com a sua personalidade. Não tem como, gente. Não tem que pelo menos facilitar, né? Dá para desenvolver? É o que eu falo sempre. Dá. Para mim, nada é impossível. Mas o caminho vai se tornar mais longo, mais árduo, enfim. E às vezes até não consegue desenvolver, tá? Dependendo da situação, não consegue não. Ou uma ou outra. E aí complica, prejudica, dificulta, né? Então deixa eu falar um pouquinho só para vocês, você deve saber já, porque você já está interessado nessa área provavelmente, mas eu vou colocar aqui resumidinho, tá? Depois acessa meu site, o anaplacutepsicologa.com.br, que eu coloco esse artigo falando dessa profissão. E aí você lê, vai servir para engrossar e ter as suas informações, tá bom? Então eu vou falar rapidamente aqui, qual a área no direito que você pode seguir, né? Seria a advocacia, né? Então você poderia escolher trabalhar na área civil, penal, trabalhista e previdenciário, tributário e na jurídica, né? Na magistratura, você exerce funções de juiz, desembargador ou ministro. E na administração pública, exerce assessoria jurídica junto aos órgãos públicos e a legislação envolvida com o poder público, empresas, autarquias, fundações públicas, que interagem com as empresas privadas e você vai defender os interesses dessas empresas, tá? E na política também, olha que legal, se você tem um braço aí voltado para a política, você pode exercer a função de legislador como membro do Congresso Nacional, olha que bacana, das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores dos municípios. Bacana, né? Então, vai de gostar, vai de se interessar, vai de você ter esse gás, essa energia para executar todas essas funções, tá bom? E claro, né? Isso acho que já é sabido, para você advogar e passar por algumas áreas do direito, você precisa passar pela prova, né, do exame de ordem dos advogados, da OAB, e passando você vai ter um registro que te libera a exercer essas profissões, tá?
tá? Então, tem que gostar de estudar muito, né? Para você ver, não é só a faculdade. Aí depois tem o exame do OAB, depois tem a sua pós-graduação, se for o caso, ou a área acadêmica, tá? Acadêmica, tá bom? Como eu falei no início. Então, dá uma pensada, se encaixa com você. Eu desejo toda a sorte do mundo. Precisamos de bons profissionais no nosso meio social, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no meu canal, notifica o sininho, tá? Eu conto com você. Então, até o próximo vídeo. Tchau!